Hoje na nossa aula me perguntaram como que um psicólogo foi parar estudando criptoativos, o mercado financeiro, o comportamento de traders. E como eu falei que ia responder, vou responder agora. Só que eu vou incluir aqui empreendedores também, porque é algo que eu estudo, inclusive foi a dissertação do meu MBA. Por que empreendedores de pequeno porte, microempreendedores e empreendedores individuais fecham prematuramente? Eu sempre trabalhei, desde pequeno. Eu sempre trabalhei com meus pais, então, para mim, estar dentro desse ambiente sempre foi muito proveitoso. Então, estudando psicologia, eu conheci muito sobre psicologia de consumo, psicologia de marketing, psicologia da publicidade e propaganda. À primeira vista não faz muito sentido, mas quando você conhece as disciplinas, você vê que elas casam perfeitamente. Tanto que meu primeiro negócio formal foi em 2007 e eu fechei agora, dia 10/8 agora de 2026, quase 20 anos empreendendo. E é porque eu só fechei porque eu vou mudar para um outro modelo. E eu sempre mantive esse negócio porque eu acho que a gente sempre tem que ter um plano B. Mas enfim, um colega chamado Leandro me levou para trabalhar numa empresa de tecnologia. Então ali eu meio que me apaixonei porque tecnologia realmente é um negócio muito apaixonante. Isso foi em 2008, por aí. Quer dizer, eu estudava psicologia e ao mesmo tempo trabalhava com tecnologia. E aí eu ia tentando juntar as coisas, até que eu fui conhecendo conceitos de psicologia dentro da tecnologia que hoje são muito usados, mas que a maioria das pessoas não conhece, que é User Experience, Customer Relationship Management. E nessa de trabalhar em tecnologia, eu conheci um cara, chama Fabrício Martins Venchetes. Esse cara é um desses caras brasileiros lá do Vale do Silício, que vive de montar startup. Ele me levou para trabalhar com ele para mapear comportamentos, identificar comportamentos de seres humanos numa empresa chamada Vicstar. Que esses comportamentos eles fossem implementados dentro de robôs, fossem usados por robôs, para que os robôs substituíssem as pessoas, que foi o que de fato aconteceu. Eu também fui responsável por fazer as carinhas dos robôs, então eu fazia sempre com aqueles botões grandes, coloridos, tipo aquele filme Idiocracy. Ninguém nunca soube por que as telas do Indigo Software eram daquele formato, tal, mas era porque na minha cabeça fazia todo sentido. O cara que vai operar um robô não precisa ser muito inteligente, ele tem que ser, tipo assim, qualquer aspone tem que ser capaz de ficar. Então fizemos o Índigo, ele substituiu uma galera. Isso foi em 2014, 2013. Depois que fizemos esses robôs, eu fui trabalhar numa multinacional brasileira chamada TOTUS, também é de software, e conheci um cara chamado Matheus Moura. Esse cara é um PMO e ele mexia com o negócio de investimentos, tal, com ações, ele que me ensinou, né? Tanto que ele me ajudou a criar uma conta na Rico, e nessa época eu operava as PN da PTR4. E ela estava só caindo, só que quando ela mais caía, eu ia comprando, enquanto a galera, as outras pessoas que ele estava ensinando, os caras vendiam no medo lá, só que o pessoal com medo, mas eu continuava comprando, caía eu comprava, caía eu comprava. O Matheus me ensinou a mexer com opções, beleza. Isso foi na TOTS, foi em 2015. Aí lá na TOTS também eu conheci um outro PMO chamado André Lacerda. Esse André Lacerda, ele tinha um outro perfil, né? Ele já não era trader como o Matheus, mas ele era investidor. Eu acho que ele mora na cidade de Silva Jardim, ele foi até candidato a prefeito uma época. E ele me ensinou, eu falei, porra André, eu tô fazendo isso. Ele falou, isso que você está fazendo chama DCA, que é o que a gente conhece, muitos de vocês conhecem, como Dollar Cost Average, e a estratégia de grandes investidores e tal. Eu perguntei para ele, tá, mas para eu aprender mais, o que você indica eu estudar? Aí eu lembro como se fosse hoje, ele pegou um guardanapo que estava almoçando lá no restaurante, tirou a caneta do bolso e falou, você vai aprender multiplicador financeiro. Foi lá explicando como os bancos ganham dinheiro fazendo esse conceito de multiplicador financeiro. E daí para você aprender coisas como alavancagem, dinheiro escritural, é um pulo, né? Uma vez eu fui para casa da minha mãe e minha mãe tinha o hábito de ficar na calçada com meu tio tipo até meia-noite. Só que era uma época que a Dilma estava sendo empinchada. E aí, por algum motivo, eles falaram ações da Petrobras. Eu falei, eu tô comprando e tal. Aí meu tio falou assim, meu tio Dásio falou assim, o negócio agora é Bitcoin. E lá em 2000 e talalá, muito curioso, fui estudar Bitcoin e me apaixonei. Diferente do mercado de ações tradicional, onde as pessoas são mais experientes, no mercado de criptoativo é onde aparece assim, o comportamento coletivo de maneira muito clara. Medo de ficar fora, dúvidas e medos de perdas, quer dizer, os comportamentos de manada estão ali. Muitos de vocês, bem, a maioria de vocês não sabe, mas a minha visão enquanto psicólogo é materialista dialética, quer dizer, aquela marxista, muito fundamentada pela escola de Frankfurt. Parece um contrassenso e é contra-intuitivo. Mas quando você entende conceitos como dos aparelhos ideológicos de repressão,
de indústria, cultura, da venda, mercantilização da indústria, você começa a ficar mais cético em relação a algumas coisas. Por exemplo, se eu sei que o mercado ele tem uma força assimétrica desleal, eu vou operar quando for conveniente. Se eu sei que uma corporação só me vê como uma peça, então eu vou trabalhar lá como se fosse uma peça da engrenagem.